E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu vou falar de algumas coisas sobre o vestibular, sobre como eu fui, que eu falei pra vocês, né, os desempenhos e quais são as minhas perspectivas daqui pra frente, e uma coisa que eu já vou fazer esse ano, que eu agora eu dei uma descansada, né, depois da FUVEST eu tava esperando o resultado, né, para ver se eu ia para a segunda fase, e a gente já vai conversar sobre isso. Então, vamos lá. Gente, antes de falar qual foi meu desempenho, eu gostaria de falar que eu me preparo para o vestibular desde 2014, eu trabalho desde esse período, então eu trabalho de madrugada para me manter nesse sonho, para conseguir pagar um cursinho, alguma coisa, para prestar o vestibular. Senão, porque se não fosse o trabalho, eu não teria, seria muito difícil. Eu não vou dizer que eu não teria condições, porque a gente sempre dá um jeito. Quem quer arruma um jeito de conseguir, de prestar tal, de pegar livro didático ou fazer qualquer outra coisa para se matar e conseguir passar. Mas obviamente se eu não trabalhasse, se eu tivesse quem bancasse, seria muito mais simples. E em vez de ficar me vitimando aqui falando isso, eu só gostaria de pedir para quem for inscrito, para quem não for, para me poupar das críticas, até porque eu sei qual é a minha progressão, todo mundo aqui sabe também qual é a sua progressão, então em vez de perder tempo com o que é inútil, é bom a gente se centrar no que é construtivo. Então, gente, foco. Quem vem aqui só pra criticar ou então pra tentar humilhar os outros, não precisa nem estar aqui. É só não se inscrever no canal, procura alguém, vai ser hater de outro canal, porque nesse canal não tem espaço pra você. Então, gente, foco e vamos falar como é que foi esse ano de vestibular. Sobre o Enem, vocês sabem, né? Eu já falei como eu fui. Eu não consegui ir bem como eu planejava. Eu, inclusive, acertei menos questões do que o ano passado, mas a diferença desse ano para o ano anterior é que eu fui muito bem na redação. Então, a minha redação certamente vai variar numa nota de 960 a 980, é o que eu projeto. E eu já mandei minha redação também para sites de correção, tudo. Então, na pior das hipóteses, mais do que 920 é certo que eu vou conseguir. Mas eu projeto de 960 para 980 na minha redação. E o Enem, eu esperava mais ter ido melhor nessa prova, mas eu usei uma fórmula que não é uma fórmula mágica nada, é uma coisa bem óbvia. Quem faz Enem há muito tempo sabe que você tem que jogar com a TRI. E se você faz isso, você, mesmo que você tenha em algum determinado assunto que você tenha mais dificuldade, você se desdobra para conseguir acertar pelo menos uma graduação adequada de questões, você acaba tendo uma nota boa. Isso é comprovado pela própria prova que eu fiz no ano passado, né? Eu acertei 16 questões em matemática, um número bem baixo, mas eu acertei uma progressão de mais fáceis que médias e mais médias que difíceis. Essa que é basicamente a fórmula do Enem. E eu com 16 acertei, eu tirei uma nota de 695. Esse ano foi justamente a matéria que eu fui pior, matemática. Nas outras matérias eu consegui manter alguma coisa, mas matemática foi a que eu fui pior. Só que ainda assim eu acho que a minha nota vai passar de 650, porque eu tive uma progressão. Eu caí para 14 questões em matemática. Eu já gravei isso em outro vídeo e foi a matéria que foi pior. E eu creio que esses 14 acertos pela graduação que eu tive esse ano, eu acertei menos difíceis do que o ano passado. E eu acertei mais questões fáceis, mais médias, e difíceis eu só acertei uma só. Então, assim, a minha nota eu vejo que vai passar de 650. Não vai me ajudar, mas também não vai me atrapalhar. Então não atrapalha os meus planos. O que vai me ajudar muito esse ano vai ser a redação. Para linguagens eu já falei para vocês que eu acertei 32 questões.
Linguagens eu também vejo uma boa progressão, eu vejo que vai dar uma nota bem interessante, porque eu tava vendo que as médias, a média mesmo de linguagens da galera que acertou basicamente isso variou de 660 para 695, então eu acredito que vai dar uma nota interessante em linguagens. Até pelo fato também desse ano ter sido um pouquinho puxado. Humanas, eu tava com 28 acertos e infelizmente anularam uma questão e agora eu tô com 27, mas eu acho que isso daí não vai pesar. Eu acho que essas 27 questões vão valer pelas mesmas 28 porque anularam uma questão, então isso daí anulou para todo mundo. Então eu acho que vai dar uma nota. Humanas é aquela, né? Vai dar uma nota dentro do que eu espero, assim, uns 650 ou um pouquinho mais. Então também não vai me atrapalhar. E Ciências da Natureza eu acertei 25. E essas 25 questões eu acho que vai dar alguma coisa boa também. Dessas 25 questões, creio eu que vai dar basicamente uns 660 também, 670 ou 680, porque a prova esse ano estava mais difícil, a prova de Ciências da Natureza, e geralmente quando isso ocorre a TRI acaba valorizando mais porque o número de pessoas que tiveram uma quantidade menor de acerto aumenta, então vai ser valorizado. Do Enem é isso, agora eu vou falar das outras. Ah, antes de encerrar, se você for bem esperto, você já sabe, né? Você já pegou as médias mais ou menos que eu fiz tal, somou com a redação, que eu acho que vai ser 980 minha redação, divide por 5 chega na média final. Ainda tem os pesos, eu fiz a simulação no Radar Enem e dá pra passar, tipo, eu não tô mentindo mesmo, isso daqui é fato. Eu peguei as minhas médias, joguei no Radar Enem e dá pra passar em algumas universidades. E aquelas que eu não consigo passar, pelo menos eu fico muito próximo assim pra passar numa lista de espera. Então, eu creio eu que no Enem vai dar alguma coisa. Assim, se não der, fazer o que, né? Eu já vou conversar com vocês o que eu vou fazer. Mas creio eu que vai dar para conseguir alguma coisa no Enem. Por isso que eu estou esperando ter uma TRI adequada para que eu consiga ir bem e a redação ser o que eu estimei também. Porque acaba que eu tenho chance não só no SISU, também dá chance no ProUni, né? E é isso, gente. Agora vamos para as outras provas. Nas outras provas, eu falei para vocês que eu ia fazer FAMEM e FAMERP também. Esse ano eu não vou fazer FAMEM e FAMERP por um motivo muito óbvio. Não vou fazer no outro ano, caso eu não consiga nada também. Por um motivo muito claro. São 4 vagas para cada uma delas na minha categoria. Eu não vou pagar mais de 100 reais, mais de 300, né? Porque eu tô somando as duas. Eu não vou pagar mais de 300 reais por 8 vagas. Então, pra mim, eu acho que não é rentável, não vale a pena. Porque são 4 vagas, gente, em cada uma delas. E pensa como isso daí vai rodar pouco. Então, não compensa. Aí eu decidi não fazer nem FAMEMA nem FAMERP. Agora a Unifesp eu vou fazer semana que vem. A Unifesp eu fiz algumas provas antigas só, não fiz muitas. E eu consegui assim perceber que eu tive um aumento na minha nota com relação às provas escritas. E o primeiro dia é aquela, né? Você ir muito bem na redação e ir muito bem na primeira prova para já ajudar. Eu, assim, não sei como vai ser a Unifesp esse ano, porque eu esperava ter aumentado mais no Enem, mas eu fiz uma estimativa, eu fiz os cálculos tudo certinho, eu teria que fazer pelo menos 75 em cada uma das provas para assim, dos 100 possíveis, para conseguir começar a lutar. Mas se eu fizer, por exemplo, 80 em uma e 75 em outra, é muito provável eu conseguir. Eu fui assim, eu fui jogando com estimativas mesmo e com dentro daquilo que eu considero possível de fazer nesses 2 dias de prova. Então agora é só ir para a Unifesp e ver o que vai ser. E a FUVEST, agora eu vou falar das outras que também importam. Vou começar primeiro das duas que eu já meio que sabia que ia ser muito difícil bater o corte, que é a Unicamp e a Unesp. A Unicamp eu não corrigi o gabarito, eu joguei o gabarito fora e eu só me preocupei em ver se eu ia ou não para a segunda fase.
eu vi a Unicamp e pra mim apareceu que eu não ia pra segunda fase. Mas eu já esperava porque Unicamp é muito difícil bater o corte dela, então... E depois daquela prova eu falei, eu achei a prova um pouco complicada, eu falei, ah, sei lá, tipo, eu acho muito difícil conseguir bater alguma coisa aqui. Tinha uma questão de inglês que eu lembro, que era uma questão, na verdade, de física, que todo o enunciado dela era de inglês, inclusive o comando era de inglês. Eu acabei acertando essa questão porque eu sabia, era uma questão que ela envolvia conceitos de radioatividade e ao mesmo tempo ela trazia uma fórmula, que é uma fórmula conhecida do Einstein, e nessa fórmula ela tem um produto para você calcular. Então, como eu sabia que tinha esse produto, eu fui, fiz o produto, eu calculei o que precisava de radioatividade e cheguei na resposta. Que eu não lembro agora qual era o valor, mas eu acertei essa questão. E assim, as outras questões, tinha muita questão interdisciplinar com inglês, e eu achei a prova um pouco complicada, e pelo menos para mim eu senti falta que eu não li as obras da Unicamp. Então eu também creio que eu tenha caído por conta disso, que pra mim assim, não é um vestibular que eu tô focado, eu sou bem sincero, eu não tenho foco na Unicamp, tanto é que a Unicamp eu deixei um pouco mais para utilizar pelo Unicamp Enem, né? Que dá para você utilizar a nota do Enem para conseguir bolsa na Unicamp. Aí eu coloquei lá, então dá para concorrer dessa forma. Não foi para a segunda fase no vestibular tradicional dela. Na Unesp também era outra prova que eu não esperava ir para a segunda fase, porque o corte da Unesp sempre é muito alto. Eu achei a prova desse ano da Unesp com um nível um pouco mais elevado também do ano passado. Tanto é que isso se refletiu no corte, se eu não me engano, o corte ele caiu de 75 para 72. Eu acho muito difícil conseguir bater esse corte, então eu já não esperava ir para a segunda fase da Unesp. Então é isso. E a FUVEST era que eu tinha mais esperança. A FUVEST eu pensava, meu, assim, vai dar pra ir. E quando eu fiz a prova da FUVEST, eu senti que algumas das questões que eu não parei pra fazer, para revisar, aquelas questões que você geralmente fica em duas alternativas e se você tem tempo, você dá uma revisada e você acaba tendo um raciocínio melhor e acaba acertando a questão. Eu não tive tempo de fazer isso, né? Eu me desorganizei um pouquinho na prova e eu não consegui para a segunda fase por 8 pontos. Eu fiz 51. O corte esse ano foi para 59, então eu não consegui ir por isso. E as questões que eu perdi, eu com certeza, por bobagem assim, eu com certeza, se eu tivesse parado um pouquinho mais de calma, eu teria ido para a segunda fase. Inclusive, eu perdi algumas questões que eu não estou acostumado a perder de biologia. Eu perdi algumas questões que eu não estou acostumado a perder de física. Química, dava para ter feito algumas mais, eu fiz 9 questões em química. A única que eu considero de química que não tinha como eu acertar era aquela questão que envolvia probabilidade, que eles misturaram probabilidade com química. Eu acho que foi a questão mais difícil da prova de química. Então aquela era a questão que eu poderia ter errado. E quer ver português também. Assim, meu, português eu fiz uma média de acertos menor do que eu estava fazendo nas provas antigas. Então eu considero que, meu, não podia ter caído tanto em português, fazer o quê? Mas assim, somando todas as coisinhas bobas do que eu podia de fato ter acertado, porque eu sabia, não faltou conteúdo, eu teria ido tranquilamente para a segunda fase acima do corte. Então, fazer o que, né? Infelicidade, não fui. Agora eu não vou chorar o leite derramado. É esperar que a minha média no Enem dê uma média boa. E assim, eu acho que mesmo dando uma média boa, não vai dar pra USP nem no Enem. Eu acho, eu vou ser sincero com vocês. Então, assim, eu espero no Enem alguma federal, seja na primeira chamada ou então em lista de espera, e alguma universidade pelo ProUni. E a Unifesp, eu treinei para a Unifesp, mas só que o Enem contribuiria bastante para me ajudar a passar. Então não, eu vou dar o meu máximo na Unifesp, fazer o máximo que eu treinei e ver o que vai acontecer, né? Não tem outra opção. Só que o que eu pretendo já fazer, gente, depois da prova da Unifesp, a Unifesp é no dia 12 e 13, se eu não me engano. Depois da prova na Unifesp eu vou continuar dando uma descansada. Aliás, o que eu mais fiz depois da prova da FUVEST foi dar uma descansada, porque eu fiquei muito
frustrado porque eu tinha totais condições de ir para a segunda fase na FUVEST, então eu tirei e dei, assim, eu dei uma descansada desde aquele dia, eu fiquei mal, eu cheguei a adoecer, eu tomei antibiótico e tudo, e eu fiquei de repouso mesmo. Eu só fiz umas duas, no máximo duas provas da Unifesp nessa semana toda, assim. Aí agora eu vou continuar descansando até o dia da prova da Unifesp. E depois da prova da Unifesp, no dia 16, eu já vou retomar meus estudos. Já assim, não porque eu sou uma pessoa pessimista, é que eu sou realista. Então, eu retomo os meus estudos e vou estudando tranquilo enquanto eu aguardo os resultados. Se eu conseguir alguma coisa nos meus resultados, ótimo. Eu vou, paro de estudar, faço minha matrícula, acabou. Se eu não conseguir, continuo estudando, não perdi tempo. Então eu tô focado nisso. E se eu não conseguir passar esse ano, eu continuo estudando, focado. Que assim, eu considero que eu tenho totais chances de conseguir passar. Esse ano, inclusive, mas se eu não conseguir, eu não vou ficar chorando, me lamentando e esperando listas e listas infindáveis que nunca chega o meu nome para ser convocado. Eu não vou perder meu tempo com isso, eu não vou desperdiçar meu tempo com isso. Eu vou continuar centrado, até porque eu tenho um objetivo de passar em medicina. Então eu não estou preocupado se eu tenho que, infelizmente, consumir mais um ano para isso. Isso daí é o de menos. Eu já tive numa situação muito pior do que essa, e não vai ser isso que vai fazer eu parar agora no meio do caminho e desistir. Então, assim, a partir do dia 16 eu retomo. Eu vou fazer, quem quiser saber, esse ano eu vou fazer o ESAG online. Eu fiz ano passado até julho mais ou menos, e eu acabei parando porque eu ganhei uma bolsa do estúdio, uma bolsa 100%, e eu terminei o ano no estúdio. Mas esse ano não, esse ano eu vou entrar no ESAG e vou ficar nele até o final do ano. Vou ver revisão, vou fazer tudo. Até porque depois desses vestibulares eu entendo que se eu tivesse mantido o ESAG, que já tinha todo o aporte de conteúdos importantes assim para essas provas mais exigentes, eu teria pelo menos tido um desempenho um pouco melhor. Até pelo fato de não ter trocado, de não ter nenhuma estabilidade, mudado de estratégia. Então é o que eu digo para vocês. Eu cometi um erro que eu gostaria de passar para vocês. Quando vocês começam alguma coisa, tentem fazer até o final. Se vocês entraram no cursinho X ou no cursinho Y, se for muito ruim, vocês vê no começo isso daí, mas se vocês vê que dá para levar tal, confiem em vocês e vão até o final nesse cursinho. Porque, meu, não importa se é ferreto, não importa se é biologia total, não importa se é exag online, não importa se é estúdio, não importa se é ProEnem, não importa se é QG, não importa nada. O que importa é vocês começarem o curso e levarem ele de uma forma gradual e vocês irem até o final sem modificar isso, assim, sem mudar grandes coisas na estratégia de vocês. É vocês ter uma rotina de estudo do começo até o fim. Com algumas variações, beleza, todo mundo vai ter variações, mas não coisas que quebrem totalmente o estudo de vocês. Não uma mudança abrupta do nada, assim, você chega em julho, que nem eu fiz, mudou de plataforma. Não, é algumas coisas moderadas. E por que eu considero que para mim o ESAG vai ser bom? Porque eu já conheço o ESAG, eu fiz até julho e eu estava indo bem, eu estava com um rendimento muito bom. Inclusive, o aumento que eu tive na minha redação, eu ficava sempre na casa dos 800 e pouco em redação. E esse ano eu extrapolei, tipo, eu poderia até passar. Quem sabe, né, se o corretor for mais tranquilinho, eu não tire uma nota 1000 nesse Enem, mas eu não vou ficar com essa expectativa. Mas só consegui chegar nos 900 e pouco porque o ESAG eles têm professores excepcionais para redação. Então, a professora de redação que tem no ESAG foi ela de fato que me ensinou a fazer redação. Aí eu fazia a redação era semanal, eu transcrevia, tirava a foto, digitalizava, mandava para eles, eles corrigiam semanalmente. E além da redação, ainda tem prova semanal, também tinha prova escrita semanal. Então, assim, é muita coisa e o material deles é muito completo. Quem já acessou o material deles sabe que é um material bem completo, que
ele é preparado não só para as primeiras fases, mas para as segundas fases também. E é isso, gente. E assim, outra conclusão. Eu realmente tenho um problema muito grande na primeira fase. Eu preciso me focar muito nisso para eu conseguir passar para a segunda fase, porque com provas escritas, eu vou sendo bem franco com vocês, eu não tenho muito problema com prova escrita, porque quem elabora a resposta, quem coloca as palavras-chave sou eu. Então, assim, eu não tenho muito aquele senso crítico de duvidar de algumas coisas. O problema das provas de múltipla escolha é que você acaba ficando em dúvida em algumas alternativas. E eu, assim, um exemplo é uma questão que teve na FUVEST de biologia, de genética. Era uma questão muito simples mesmo. Se eu tivesse batido o olho e simplesmente feito, sem ficar me questionando, eu já tinha acertado. Mas eu fiquei mirabolando um monte de coisa na minha cabeça, porque aquilo poderia ser uma pegadinha e tal, e eu fui muito além da questão. Então, assim, essas margens de dúvida, de pensamento crítico em cima de uma questão simples, eu não tenho esse problema nas questões escritas. As questões escritas, elas são abertas e você que coloca a resposta sabendo que tem que ter as palavras-chave que o examinador precisa. Então, assim, eu cheguei à conclusão de fato que o meu problema está na primeira fase. Então eu vou trabalhar bastante isso daí, se eu não conseguir passar esse ano, focar bastante e ao mesmo tempo continuar moderando o que eu faço nas questões escritas. E é essa a minha metodologia, vou continuar, vou fazer exag até o final, vou seguir o cronograma, vou trabalhar muito, me moderar bastante para seguir, para ter a minha rotina de estudos, para não extrapolar, para não querer mudar, mesmo nos momentos mais difíceis, me manter fazendo o que eu estou fazendo, porque assim, é isso que faz aprovar, gente, é você ter uma rotina moderada, é você não ter variações muito abruptas, é você manter o seu estudo até o final do ano. E é isso. Então, assim, para quem não foi bem, eu gostaria de dizer para vocês não desanimarem, não comecem a fazer muitas coisas abruptas assim, não se martirize, não critique, não se chame de burro, é vocês continuar focados e agora é o momento de você sentar e refletir o que deu certo para vocês manterem o que deu certo e também refletir o que não deu certo, ver por que que vocês não conseguiram ir como vocês esperavam, por que que vocês não conseguiram extrair de vocês no momento da prova aquilo que vocês precisavam, que vocês já fizeram durante o treinamento para conseguir ir bem e tal. Então o que eu gostaria de dizer é, pensem bem, pesquisem, vejam alguma coisa que funcione, que faça com que vocês tenham um rendimento bom. Vejam se vocês têm algum problema emocional, alguma coisa que possa ter afetado vocês na hora da prova e já comecem a trabalhar isso. Não se comparem com as outras pessoas e assim, não liguem porque vai ter um monte de gente burra, idiota, que vai vir pra vocês e vai falar: meu, você assim ainda tá nisso, meu, você tá fazendo tudo errado. Essas pessoas, elas não vivem o que vocês vivem, elas não enxergam com os olhos de vocês, mas elas se sentem no direito de, eu tenho conhecimento para julgar aquela pessoa. Só que quando você vai aprofundar a vida dessas pessoas, elas são umas bosta. Então o que eu diria para vocês é: foquem-se em vocês, continuem extraindo o máximo de vocês, não se dispersem, não olhem para o lado e muito mais do que isso, não liguem para as críticas infundadas, porque vocês sabem o que vocês construíram até aqui. Então agora, assim, fazer o quê? Agora é colher os cacos, juntar o que não deu certo e focar para vocês modularem tal, para vocês serem melhores. Porque uma coisa é fato, se vocês conseguiram trabalhar e melhorar bastante até esse ponto, pode ter certeza que com mais um ano de estudos vocês conseguem atingir o objetivo de vocês. Eu não sei qual o percurso, qual o caminho, qual o ponto que vocês se encontram nesse momento, mas o que eu diria é: paciência, mantenham-se focados no único objetivo de vocês, que é passar em medicina. Todo o resto, foda-se. Desculpa falar esse palavrão mesmo, mas assim, meu, foda-se, fazer o que? Não deu certo, junta as coisas agora, junta os caquinhos e foco, gente. Porque a gente tem que passar. É isso.
O vestibular de medicina todo mundo sabe que é concorrido pra caramba. Todo mundo sabe que mesmo que assim, mesmo eu lamentando que não deu certo isso e aquilo, dava pra passar em um monte de curso e curso concorrido. Medicina que é foda mesmo, então a gente tem que focar mais um ano, se não der fazer o quê? E assim, eu ainda acho que dá para eu conseguir esse ano, nem que seja no ProUni, nem que seja no Sisu, em alguma federal, porque o peso que dão para redação é muito alto. Então, mas mesmo assim já tô na cabeça, se eu não conseguir eu vou continuar focado. E tem mais, se eu conseguir em alguma federal que, que seja muito complicada assim, se eu conseguir em outro estado inclusive, eu não sei se eu vou. Eu não sei mesmo, de fato. Teve ano passado, mesmo com aquela nota de 707 que eu tirei, eu fui chamado para fazer entrevista na UFAL, entrevista étnica, e eu não fui, porque só a passagem já era mil e pouco, a passagem aérea, e mais de R$ 800 a passagem térrea. Eu falei, meu, não vou fazer o que? Muito caro. Se a passagem já tá inviável para mim, imagina para eu me manter lá. Então, assim, pensem muito. Mesmo vocês que já meio que estão com aquela, eu vou conseguir. Avalie direitinho, tal, veja o local. Não vai muito naquela neura, naquela seca de, ai meu Deus, estou no desespero, qualquer um eu entro. Não, vocês têm que ver se vocês conseguem entrar e se manter. Tem que ver a estrutura da faculdade, tem que ver se a faculdade tem alojamento, tem que ver se a faculdade dá bolsa permanência. Então avaliem tudo para não dar um tiro no escuro. Porque quando começar o SISU, gente, eu sei que vai bater um desespero do caramba, porque você vê algumas universidades que você acaba ficando com uma nota maior e você quer ir para lá, mas às vezes a universidade não tem a estrutura que você que possa te aportar dentro dela, que você possa se manter. Então vê direitinho. Eu digo isso porque às vezes teve uma faculdade que eu coloquei que a minha nota ficava maior e eu deveria ter ficado naquela que mantinha minha nota meio bosta, mas pelo menos eu sabia que ela tinha tudo que eu precisava. Porque no último dia do Sisu, que coisa, um monte de gente saiu dessa universidade e foi para aquela que deixava a nota um pouquinho maior para ter chance na lista de espera. E nessa outra universidade deu uma despencada a nota de corte. Então, assim, do que estava antes, né? Eu teria um pouco mais chance, eu estava melhor posicionado. Isso aconteceu também no ProUni. O ProUni eu coloquei na Uninove porque eu sei que muita gente comentou também que a Uninove roda mais. Então eu falei, vou colocar na Uninove. Coloquei na Uninove, fiquei na posição 50 e pouco, beleza. Aliás, 50 e pouco não, 100 e pouco, ótimo. Depois ela rodou e eu caí para posição 50 e pouco, que foi mais ou menos quando eu fui para a lista de espera. E se eu tivesse mantido na universidade, qual que é o nome? É a Ai meu Deus, vocês sabem, gente. É a universidade. Pera aí, eu vou lembrar. Nossa, lembrei. Universidade Santa Marcelina. Na Universidade Santa Marcelina, antes de ir para a lista de espera, era a minha segunda opção. Tipo, não tinha mais como ir por ela. Eu fiquei em 20ª quando saiu o resultado. 20ª colocação. Então, se eu tivesse colocado o Santa Marcelina na primeira opção e ido com ela na lista de espera, com certeza eu teria passado no passado. Porque, por mais que eu não tivesse passado no início da lista, na hora que você manda o. Quando você manda para eles os documentos, tudo que você vai na universidade, cai bastante a nota. E eu já estava em 20ª colocação. Então, assim, o que eu diria para vocês, calma, coloquem naquelas que vocês têm certeza que se vocês forem fazer, vocês vão cursar, mesmo que aparentemente o corte seja maior, mas muita coisa pode acontecer. Por exemplo, o povo entra em desespero e tudo coloca em outra opção, e se você tivesse mantido naquela faculdade, teria caído, então a sua classificação teria ficado melhor. Então vejam direitinho, gente, não se desesperem agora, e quem não foi bem, pesar tudo direitinho, né? Ver o que não deu certo,
fazer um cursinho e ficar até o final desse cursinho, moderando tudo, tal, trabalhar o ponto fraco de vocês. E é isso, eu vou sempre continuar gravando vídeo, por mais que eu provavelmente tenha que fazer mais um ano de cursinho, eu vou continuar fazendo vídeo todo mês para vocês, e porque para mim isso chega a ser relativamente terapêutico. Para mim acaba sendo muito bom, eu me sinto bem quando todo mês eu venho dar um feedback de como eu tô, tal, de como estão indo as coisas. E para algumas pessoas, isso daí vai tirar seu tempo, isso e aquilo, foda-se, não tá tirando nenhum tempo aqui. Inclusive eu tô de férias aqui, não tô nem preocupado com isso e não tô achando que nada tá tirando meu tempo. O que tira tempo é você procrastinar todos os dias, é você falar, hoje eu vou dormir 4 horas e ficar todo dia aumentando o tempo de sono, ou então você ficar enrolando em redes sociais. E eu não faço isso, eu tô aproveitando agora que eu tô de férias. Então, quando eu retomar as minhas coisas, acabou isso. Mas o que eu gostaria de dizer é: foco em vocês, não se preocupem com os outros e, dane-se as críticas, continuem focados no que vocês têm que fazer e uma hora, se não for agora, vocês vão conseguir medicina e já era. O importante é esse, gente, é passar em medicina, então, foco.